Vivemos tempos difíceis, cansados do isolamento, por isso devemos entender qual é a importância da espiritualidade em nossa vida e como isso pode influenciar vários aspectos em nosso cotidiano, principalmente nesse tempo de pandemia. Por isso, vamos conversar com o líder espiritual da comunidade judaica, Havurah Halelu, Rabino José Amarante. E eu já desejo boa tarde ao Rabino Zé Amarante. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu, Rabino? Boa tarde, Caísa. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com nossos irmãos cristãos, católicos, enfim. Isso mesmo. Ô, Rabino, para quem está em casa acompanhando o programa entender, o senhor fala com a gente de onde agora? O senhor está onde? Eu estou em São Paulo. Em São Paulo. E o que um rabino, uma comunidade, para conduzir uma comunidade, né, como o senhor dirige hoje, um líder espiritual, qual que é a função do rabino? Explica para a gente. Olha, o rabino, ele tem os serviços religiosos, né? Mas eu acho que especialmente, se perguntar qual seria a função, é prestar atenção nas pessoas, né? Ver o que as pessoas precisam, onde que elas, vamos dizer assim, onde elas estão tendo dificuldades, né? Eu acho que especialmente nesse momento, eu acho que nós criamos uma série de atividades que, vamos dizer assim, em função justamente dessa pandemia, né? Que eu acho que no começo assustou todo mundo. Sim. Ainda assusta, mas eu acho que o começo foi muito difícil, né? A gente não tinha ideia nenhuma, né? E aos poucos a gente foi tendo alguma ideia. Hoje a gente já tem algum conhecimento, enfim, médico, científico, que nos acalma um pouco, né? Apesar de que a situação é muito dramática, a gente tem hoje o número de pessoas que morrem a cada dia no Brasil é um número assustador, né? E no começo a gente leva um susto, né? Então nós criamos alguns grupos de estudo para estudar a Torá, que é o Pentateuco, né? Da Bíblia judaica, enfim, são 5 livros da Torá, para estudar isso e trazer uma luz sobre o que a gente está vivendo. Quer dizer, eu considero que esse livro é um livro que fala do futuro, ele não fala do passado, não é um livro arcaico, como muita gente pode achar. Eu acho que, dependendo de como a gente lê, é um livro que nos ajuda muito hoje e nos ajuda a olhar para frente. Ô, Rabino, quando a gente fala de espiritualidade, a gente sabe que nós estamos falando da nossa forma de nos relacionar conosco, com os outros Sim. E com Deus. Então, Sim. Independe da religião, mas nós temos que desenvolver a espiritualidade na nossa vida. Como que o senhor vê hoje a vivência da espiritualidade, a importância da espiritualidade em momentos como esse que o senhor já até citou, que é o momento da pandemia? Eu acho que assim, Caísa, existe uma oportunidade muito grande da gente prestar atenção na nossa espiritualidade num momento desse, né? Quando a gente lembra que quando os judeus saíram do Egito, eles foram para o deserto, né? O deserto é um lugar que não tem referência, é um lugar, vamos dizer assim, inóspito, né? Em que a gente tem, desculpa, as nossas referências, elas são internas e elas são o outro, ou seja, são as pessoas, né? Então, na medida que a gente presta atenção na gente mesmo, no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando, no que a gente está precisando e no que o outro está sentindo, precisando, eu acho que isso ajuda a gente a entender qual é o papel da espiritualidade e qual é o papel da divindade, né? Dentro da gente e fora da gente. Ou seja, né? Deus é um só, ele está em todos os lugares, enfim. Sim. Depende um pouco de como a gente acredita, mas eu acho que na medida que a gente olha para dentro e olha para o outro, a gente consegue entender e criar referências. Nesse momento da pandemia, eu comparo muito essa travessia do deserto. A gente ficou sem referência, especialmente no começo, né? Então, eu acho que assim, esse exercício
né, de olhar para dentro e meditar. Eu ouvi um pouquinho, eu estava preparando para entrar, para conversar com você, ouvi, acho que é Padre Valmir, né? Sim. E ele falando da meditação e da oração, e que ele usou dois termos que a gente usa também, né? Com vamos dizer assim, palavras diferentes, mas a gente fala de Keva e Kavaná. Keva é o formato da reza, da liturgia, e Kavaná é essa intenção que a gente coloca. Não adianta você ter só Keva e não ter Kavaná, mas também a Keva ajuda a gente a construir um caminho que é conhecido. Né? A vantagem da gente ter uma liturgia estruturada é que ela ajuda a gente a ter um caminho conhecido. E isso ajuda no processo até de meditação. Quer dizer, na medida que você percorre um caminho conhecido, é mais fácil a gente ter uma conexão, vamos dizer assim, da nossa alma mesmo. Sim. Deixar que a alma faça a conexão que ela precisa fazer. Então, eu acho que são exercícios que a gente pode fazer no dia a dia, né? E uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é uma cultura que não para, né? Ela está sempre, ela tem uma velocidade muito grande e, de repente, a gente foi obrigado a parar. Levou, quer dizer, todo mundo levou um tranco, né? E eu acho que muitas pessoas, especialmente as que estão na linha de frente, estão em atividades essenciais, elas não conseguem parar por motivos óbvios, né? Agora, muita gente pôde parar e pôde, vamos dizer assim, trabalhar de casa ou trabalhar de uma outra forma e aprendeu a se cuidar, né? Então, usa máscara, às vezes, pessoas usam 2 máscaras, às vezes, para aprender a lidar com isso. E a gente teve o desafio enorme de se afastar fisicamente um do outro, né? E nós somos um povo que gosta de se abraçar, que gosta de estar junto, nós adoramos isso, né? E a privação disso é um desafio enorme, né? Há muita gente sozinha nesse momento. Quer dizer, eu costumo dizer também que assim, estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, porque os barcos são diferentes. É né? verdade. Tem gente que mora um monte de gente na mesma casa. Tem gente que tem filho pequeno e está desesperado por causa das escolas que são online, e aí é uma outra dificuldade. Tem gente sozinha, né, que mora só, que já era sozinha, mas encontrava os amigos e tal, e aí... Então, os desafios são muito grandes. Então, na medida que a gente vamos assim, mas, de novo, né, voltando, nessa sociedade, nessa cultura de não parar, né, quando a gente para, muitas vezes as pessoas, vamos dizer assim, não estão acostumadas, e elas estranham. É estranho ficar sozinho, é estranho, né? E aí, nesse momento, é uma oportunidade para a pessoa se voltar para o lado mais espiritual que ela possa ter, né? Resgatar, às vezes, uma parte da religiosidade que ela talvez deixou um pouco para trás e tal. Por quê? Porque através disso a gente pode ter eu acho que a tranquilidade, a calma e a esperança de que a gente vai chegar num lugar bom, né? Enfim, então eu acho que a espiritualidade, acho que ela pode ajudar muito, não só ajudar, mas a gente pode alimentar a nossa espiritualidade num momento desse. Ô, Rabino, eu vou tentar traduzir aqui, enquanto o senhor estava falando, o que eu fui pensando aqui. O senhor citando cada situação e falou, nós estamos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. E eu fiquei aqui imaginando, né? Muitas pessoas, a gente tem aquele costume de ficar parando só nas dificuldades. E com a espiritualidade desenvolvida, a gente vai aprendendo que, conhecendo o amor de Deus que é único por mim, pelo Senhor e por cada pessoa. Então, a espiritualidade, ela não tem uma receita, como uma receita de bolo. Cada pessoa vivendo na sua realidade, como o senhor bem citou, pessoas que estão lá sozinhas, outras vovós que cuidavam dos netos que agora não estão cuidando mais, pessoas que têm muita gente em casa, então o isolamento está sendo de uma outra forma. Cada pessoa, na sua realidade de vida, precisa desenvolver a espiritualidade para ter força para caminhar, não é, Rabino? O Rabino Jonathan Sacks é um rabino que infelizmente faleceu no ano passado, né? Não foi de Covid, foi, enfim, outras razões, mas foi uma pessoa muito importante nesse século.
ele dizia o seguinte, que a gente pode viver, né, sem rezar. Podemos viver sem rezar. Uhum. Assim como a gente pode viver sem amar, sem sorrir, sem brincar, sem ouvir música, mas a gente perde uma dimensão da nossa humanidade. Né? Quer dizer, a espiritualidade, não é uma dimensão da humanidade, não é uma coisa que está em outra dimensão completamente. Né? É como se fosse uma dimensão da gente mesmo. Então, eu diria o seguinte, as pessoas podem viver sem explorar a espiritualidade, mas é uma pena. Né? Eu acho que na hora que a gente aproveita isso como uma coisa que expande a nossa humanidade, quer dizer, que nos torna pessoas melhores, pessoas, enfim, mais amorosas, mais próximas, né? Umas das outras, eu acho que a gente consegue construir um futuro melhor para todo mundo. E quando a gente sai vivendo a espiritualidade, a gente sai daquele pensamento de ficar pegado, não é, Rabino? Na situação só ruim, a gente passa a olhar com os olhos da fé, a dar um sentido para aquilo que a gente está vivendo. Isso é importante, é algo que a espiritualidade nos proporciona viver. Sim, e eu acho que é legal esse ponto que você toca, porque às vezes é uma coisa muito simples. Sim. Quer dizer, às vezes prestar atenção nos pequenos milagres que a gente tem todos os dias. Né? Por exemplo, a gente acha que a gente controla muito, né? Nós somos seres do século XXI, a gente enfim, formado, inteligente, estuda e trabalha e tal, né? Uhum. Quantas vezes o seu coração bateu hoje? Você controlou? Não consegui, né? Quantas vezes o seu pulmão respirou? As pessoas que podem respirar, a gente nunca deu tanta importância ao ar que a gente respira como hoje, né? E muita gente não consegue respirar. E muita gente não consegue respirar porque está oprimido por uma série de motivos, outras porque não tem ar mesmo, né? Isso é um pequeno milagre, que se a gente presta atenção todo dia, né? Você não vai ficar o dia inteiro prestando atenção nisso, porque você tem, né, um monte de coisas para fazer, mas de vez em quando, se a gente para durante o dia e fala, puxa vida, né, olha para o céu um pouquinho, ouve um passarinho que está cantando, põe uma máscara, dá uma volta no quarteirão, que seja, você olha para o céu, olha para as árvores, enfim, olha para uma criança, olha para, né, uma outra pessoa que está passando, não precisa nem cumprimentar, nem se aproximar, mas olha, é um ser humano, é uma obra, vamos dizer assim, uma parte da criação. Quer dizer, se a gente começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes, né, e a gente para um pouco de olhar para o celular, para as mídias sociais, para um pouco, né? Então, reflete, olha para você, enfim, olha para uma outra pessoa. Desculpa, tá muito seco aqui. O Rabino, aqui também, viu? Em Goiás também o tempo está muito seco, mas aproveitando a fala do senhor, eu falo com você que está aí na sua casa acompanhando o programa. Estamos crescendo juntos, na certeza de que o Senhor, Deus, em tempos difíceis, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele, Ele nos ajuda a tirar bom proveito daquilo que nós consideramos ruim. Ele nos ajuda a tirar uma lição boa daquele tempo difícil que nós vivemos. E o nosso assunto de hoje, falando sobre a espiritualidade e o cansaço no isolamento, nós queremos despertar você para isso, para essa visão da necessidade hoje, independente da religião, a necessidade que você tem, que eu tenho, que o Rabino tem, que todos nós temos, de desenvolver a espiritualidade. Como eu me relaciono hoje comigo? Como eu me relaciono com o meu irmão, com Deus? Como é o meu relacionamento? Então é preciso ficarmos atentos a isso, estarmos atentos a essa realidade, atentos. Por quê? Porque nesse mundo nós precisamos viver com a dignidade de filhos de Deus. E só desenvolvendo essa espiritualidade que vamos conseguir isso. E o Rabino estava falando, Rabino, das experiências que nós fazemos, né, diante cada pessoa fazendo a sua experiência. Eu vou falar algo que eu vivi, que estou vivendo nesse tempo de pandemia. Vamos ver se o senhor vai concordar comigo e se realmente é dessa forma mesmo que acontece, que nesse tempo de pandemia, uma das lições que eu mais tirei e continuo tirando é da questão de como eu não valho o que eu faço, mas o que eu sou.
O quanto é importante hoje eu ser a Caísa e não fazer as coisas, porque a pandemia, de uma hora para outra, me fez não fazer nada. Eu tinha que ficar parada, tipo assim, eu nem tanto, né? Mas quantas pessoas tiveram que ficar paradas totalmente em suas casas, sem fazer nada? E aí, o que eu sou? Será que eu era mesmo o trabalho que eu fazia? Não, eu não sou o trabalho que eu faço, eu não sou o que eu faço, mas eu preciso ser neste mundo. Então, uma das maiores lições que eu tenho tirado e que eu quero ter cada vez mais consciência, e é isso. E eu acredito que o mundo está precisando disso. As pessoas precisam olhar para si e perceber, eu não sou o que eu faço, eu preciso ser para ser luz neste mundo. Sim, você toca num ponto que eu acho que é muito importante. O Rabino Zalman Schachter Shalom, ele ensinava o seguinte. Ele costumava usar uma expressão que era psicoespiritualidade. Ele falou assim, olha, não dá para a gente separar muito a espiritualidade da parte psicológica das pessoas. Uhum. Né? E você toca num ponto que é a identificação. Né? Quer dizer, a nossa cultura também, ela nos, vamos dizer assim, nos leva, de uma certa forma, a nos identificar com a nossa atividade. Né? Então, eu sou, e aí a gente fala a profissão em geral. Né? Sou X, sou Y, tá. Mas, na verdade, nós todos somos seres humanos, com dimensões infinitas, um potencial infinito que cada um tem. Né? E na medida que você tem toda a razão, na hora que você para e você fala, pera um pouquinho, qual é o meu potencial? Né? Então, às vezes, e uma coisa que eu acho que aconteceu com muita gente nesse processo, foi que as pessoas começaram a ter mais tempo. Uhum. Umas que começaram a trabalhar de casa, a não pegar mais condução. Eu não sei como é que é aí onde você está, mas aqui o trânsito é um inferno. Né? Então a gente gasta um tempo danado e aí as pessoas passaram a gastar menos tempo. Sobrou tempo, então elas começaram a se dedicar a alguma atividade, aprender um curso pelo YouTube, tocar um instrumento, a fazer uma comida diferente, enfim. Isso é saber aproveitar o momento. Eu acho que ninguém... assim, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu não estou dizendo assim, que bom que a gente tem esse problema. Não é isso. Mas eu acho que assim, a vida, ela traz esse problema. Olha, nós temos esse problema. Uhum. O que eu vou fazer com ele? Né? Eu vou me identificar com ele? Né? Eu vou me identificar com o que eu era antes da pandemia? Né? Eu vou me identificar com o que eu era ontem, mas na verdade nós somos pessoas dinâmicas. Então, essa nossa, vamos dizer, identidade, ela vai evoluindo, ela não é uma coisa estática. Então, se a gente consegue evoluir a partir disso para algum outro lugar, que a gente não controla exatamente onde é, mas se a gente presta atenção, eu acho que a gente tem condição de entrar em contato com essa parte divina que a gente tem dentro da gente. Se a gente acredita que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, a gente imagina, né? A gente imagina que dentro da gente tem uma partezinha que é divina e que se conecta enfim, com o que há de divino em todo o universo. Então, eu acho que isso é uma força que pode ajudar muito a gente nesse processo. Isso não tem a ver com a religião A, B, C ou D. Sim. Eu acho que é uma característica do ser humano. Né? Então, se a gente consegue... E aí, dentro da nossa religião, da nossa religiosidade, a gente consegue achar um caminho. Por exemplo, eu assisti... Eu entrei um pouquinho antes para testar a internet, porque outro dia a gente tentou entrar, não deu problema. E aí, estava passando, acho que na Bahia, né? O pessoal rezando o terço. Sim. Né? Bom Jesus da Lapa. Né? Interessante, porque é uma meditação, né? Sim. Quer dizer, na hora que você repete, né? E o próprio terço na mão, quer dizer, isso é um processo meditativo, fantástico, né? Quer dizer, então, eu acho que para muita gente isso deve ser muito bom, né? Não sei se é para todo mundo, mas para muita gente deve ser muito bom. Então, acho que esses mecanismos, eles podem nos ajudar a fazer essa conexão espiritual, né? E é uma coisa assim, na hora que você está conectado com esse processo e entra nesse estado de meditação, você entra em contato com o presente. Sim. Né? E aí você fica presente.
Não fica preso no passado e nem fica preso. O que vai ser do futuro, né, Rabino? Você não fica ausente. Ausente do presente. É um trocadilho. Você não fica ausente do presente, você fica presente. Uhum. E isso dá uma, vamos dizer assim, em algum nível dá uma alegria, né? É como se a gente estivesse entrando em contato com a vida, em contato com a força da vida, a força do amor, a força, enfim, de Deus, né? Sim. Em última análise. Ô, Rabino, mas para quem está acompanhando o programa, que está lá passando por dificuldade, por mais que a pandemia, ainda estamos em pandemia, é claro, precisamos nos cuidar, mas que não está tão difícil quanto o início, mas ainda está passando por dificuldade. Está lá pensando, mas então, qual que é o primeiro passo que eu posso dar para me conectar com o presente, para começar a desenvolver mais e mais a minha espiritualidade, mesmo estando cansado e cansada de tudo que eu estou vivendo? O que eu devo fazer primeiro? Então, é uma pergunta muito boa e, assim, não tem uma resposta única. É difícil dar uma resposta, mas eu vou tentar responder da melhor forma essa sua pergunta, né? Eu diria o seguinte, né? A primeira coisa é a gente reconhecer aonde a gente está, em que situação eu estou, né? E se eu preciso de ajuda, né? Se eu preciso de ajuda real, né? De algum tipo, né? Ou material, ou psicológica, ou espiritual. E pedir ajuda, primeira coisa. Quer dizer, se a gente está num sofrimento muito grande, não tem nada melhor do que pedir ajuda para alguém que possa estender a mão para a gente. E a gente viu isso acontecer na pandemia também, que houve um movimento muito grande de vários grupos dentro da sociedade, estendendo a mão para as pessoas que estão mais vamos dizer, não vou usar essa palavra carentes, porque pode dar uma conotação que não é bem... Mas, assim, as pessoas que estão em algum nível de sofrimento. Né? E não tem nada melhor do que você se sentir acompanhado nesse momento. Né? E eu entendo que muita gente está numa situação muito difícil mesmo, não é brincadeira. Né? Quer dizer, acho que está todo mundo numa situação difícil, mas algumas pessoas estão especialmente numa situação difícil. Então, a minha sugestão é assim, busque dentro do seu conhecimento alguém que possa te ajudar, uma instituição que possa te ajudar, que possa estender a mão para você. Né? E a partir daí você talvez descubra quais são os caminhos. Né? Mas primeiro é assim, veja onde você está. Veja onde você está. Quer dizer, analise onde você está. Né? Porque, de novo, fique presente um pouco dentro da sua realidade, de onde, né? Você fala assim, olha, está uma confusão danada na minha vida e tem esses pontos, né, que estão com dificuldade. Então, busque ajuda de algum nível. Não fique sozinho. Eu acho que a recomendação maior, assim, não fique sozinho. Busque ajuda, né, alguém que você possa telefonar, especialmente, não fique só mandando mensagem, né, com WhatsApp, porque a mensagem é limitada. Não tem nada melhor que ouvir a voz de alguém, que possa te ouvir, que possa ouvir o tom da sua voz, o seu lamento, a sua... Né? E eu acho que esse é o início de um processo que pode ser muito bacana, né? Que aí pode ajudar as pessoas a irem para um lugar melhor. E assim, para onde a gente vai depois, eu não sei. Não sei, se você souber, você me fala, porque eu acho que ninguém sabe exatamente. Aí Deus vai conduzindo, né, Rabino? Então é isso. Aí você confia e é mais ou menos assim. Eu aprendi com o meu sogro, né? Ele já faleceu, uma pessoa muito querida. Ele dizia o seguinte, olha, eu faço a minha parte. E aí chega uma hora eu falo para Deus, olha, agora faz a sua, porque eu já fiz a minha. Isso né? mesmo. Quer dizer, o grande parceiro da vida dele era Deus. Então, eu acho que a gente pode fazer isso, ou seja, faz o que está no nosso alcance, de uma forma simples, não precisa ser uma coisa sofisticada ou complexa, não. Busque ajuda. Ligue para alguém que você acha que pode te ajudar, porque, assim, é importante a gente não se deixar ficar sozinho. Ótimo. Líder religioso ou espiritual da comunidade judaica, Havurá Halelu, Rabino José Amarante, muito obrigada, viu, Rabino, pela sua disposição. Eu que agradeço, muito bom estar conversando com vocês. Nos coloque em suas orações, viu?
A gente tem uma prática que a gente chama um serviço de healing, um serviço que a gente pede pelas pessoas que estão doentes, né? Estão precisando, às vezes, não só doentes fisicamente. E a gente diz assim, a gente usa essa palavra em inglês, healing, porque em português não existe uma palavra tão boa. Healing não é a mesma coisa que cura. Às vezes a cura física às vezes não é possível. Uhum. Mas o healing sempre é. Quer dizer, como que a gente cicatriza esse processo de alguma maneira, né? E a gente reza pelo Papa Francisco, né? Graças a Deus ele está melhorando. Isso A mesmo. gente deseja refuá é cura. Cura. Refuá shlemá, refuá tanefesh, a cura da alma, refuá taguf, a cura do corpo. Para todo mundo. Ótimo, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Tudo de bom.